Olá, pais, olá, mães, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o programa Pais Sem Estresse. Aqui nós discutimos estratégias de como eliminar o estresse na relação com os filhos. Eu sou o Carlos, sou pai de 3 e no episódio de hoje nós vamos trazer um tema bem interessante que tem sido abordado em diversas situações em que eu encontro com os pais e também na minha relação pessoal com meus filhos. O tema é filhos que desobedecem, pais com estresse. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar com vocês e abordar o que realmente nós desejamos como pais quando falamos eu quero um filho que obedece. O que é um filho que obedece? Eu desconfio, no fundo do meu coração, que quando você fala que quer um filho que obedece, você não está querendo um filho, um robozinho, um filho que não reage, um filho que se torne apático, um filho que se torne um androide. Eu desconfio que não. E lá no fundo mesmo, nós queremos os nossos filhos que tenham iniciativa, que sejam proativos. Nós queremos crianças que sejam felizes, alegres, que estejam querendo vibrar com a vida, que estejam vibrando com a vida, que vão brincar, que eventualmente tem um arranhão aqui, tem um machucadinho ali. Isso é coisa de criança. Então, vamos desmistificar um pouco. Quando nós falamos que queremos um filho que obedece, o que realmente nós queremos dessa criança? Será que nós queremos um filho robô? Será que nós queremos? Eu desconfio que não. Eu desconfio que, assim, raciocinando, elaborando esse pensamento, essa ideia e preparando esse conteúdo, eu desconfio que você não quer um filho robô, um filho androide, que obedece a tudo que você fala. Você não está preparando um filho, criando toda a experiência de criar um filho para que ele chegue na vida adulta e se torne uma pessoa apática, que não tem iniciativa, que não queira assumir responsabilidades da vida. Eu acho que não. Eu considero que você, como eu, né, como a minha experiência como pai, com a minha esposa, como nós pais, nós desejamos que os nossos filhos sejam proativos, que tenham vibração, que tenham vida, que tenham energia e que queiram tomar iniciativas. Não é verdade? Então vamos lá. Quando o filho desobedece, o que está acontecendo? E por que isso gera estresse na relação? Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês, não sei se é da sua experiência, mas da minha, em muitos casos, da minha experiência pessoal, e em muitos casos de atendimentos de pessoas que eu ajudo, pais que estou ajudando nessa minha missão de eliminar o estresse na relação com o seu filho, na relação com os filhos. Eu tenho escutado bastante essa questão da desobediência. Ah, meu filho não me obedece, meu filho não me obedece. E quando eu começo a investigar, quando eu começo a elaborar isso mais profundamente, para saber o que os pais estão querendo dizer com obedecer, aí a gente entra em outras questões, né? Eu tenho um caso específico que aconteceu com uma cliente, vamos dizer assim, e ela tinha uma situação em que os filhos não obedeciam. Eu vou te contar essa história e você vai perceber o quanto e o como nós podemos estar confundindo essa questão de obedecer e o que nós queremos com isso. Então vamos lá. Ela, como todos os pais, trabalhando fora, chegando em casa estressada todos os dias, cansada do trabalho, e ela tinha feito um combinado com a filha já era mais que adolescente, aí, quase jovem, e ela chegava em casa
e ela tinha feito um combinado com a filha de que a filha iria lavar as áreas da casa, limpar a área da casa, porque ela tem 2 cachorros grandes e os cachorros faziam, durante o dia, fazia ali número 1, número 2 na área, né? Enfim, quem tem animal em casa sabe como que é difícil para colocar um animal fazer no lugar certinho, aquela coisa toda, e eventualmente os cachorros usavam a área ali como se fosse o banheiro deles. E ela, né, muito cuidadosa, zelosa, e combinou com a filha de que a filha resolveria isso. Pois bem, quando ela chegava em casa todos os dias, a filha não tinha feito o serviço. E ela foi se estressando com isso. E todo dia ela já vinha de todo o estresse do dia de trabalho dela, e estressada, angustiada, com todos os problemas que nós temos no trabalho, o chefe que está cobrando muito, o cliente que não paga, e, enfim, todas as demandas que nós temos no dia a dia de trabalho. E ao chegar em casa, estressada, cansada, quando ela chegava e via que a área estava toda suja, ela já chegava gritando, já chegava nervosa, irritada, estressada ao extremo, e gritava com a filha, chamava, falava e não resolvia. E ela falou: Carlos, você pode me ajudar com isso? Aí eu falei: posso, claro que eu posso. E ela falou: então o que eu faço para minha filha obedecer? O que eu faço? Por favor, me ajude. Eu falei: bom, você vai fazer aquilo que eu te falar? E ela falou: não, o que você me falar, se for para eliminar o estresse e fazer minha filha me obedecer, o que você falar, eu faço. Eu falei: então tá bom. Então você vai fazer o seguinte: a partir de hoje você vai chegar em casa, vai entrar, vai tomar um banho, vai preparar sua comida, se possível coloca uma música e não fala nada. Ela falou: mas e se a área estiver suja? Eu falei: deixa suja, não fala nada, passa por cima, ignora que está suja e vai cuidar de você. Vai, te dá um tempo, né? Você não tem um bebê ali te demandando atenção, né? Tua filha já está jovem, então entra e vai cuidar da sua vida. E ela falou: Carlos, mas será que vai dar certo? Ela meio insegura, claro. Eu falei: vai por mim, entra e não faz nada, só vai cuidar de você, vai tomar um banho, vai preparar um lanche, vai lanchar, e, enfim, cuida da sua vida. Pois bem, ela fez isso. E uma semana depois, na próxima sessão, a gente conversando, e eu falei: e aí, como é que foi? O que aconteceu? Ela falou assim: olha, os primeiros 3 dias continuou tudo sujo. E aí no 4º dia, a minha filha chegou para mim e falou assim: mãe, o que está acontecendo? A senhora está bem? E ela falou assim: olha, sim, eu estou bem, está tudo bem. Por quê? Não, porque a senhora entrou, já tomou teu banho, está lanchando. Ela falou: não, é que eu estou com fome, estou cansada, estou querendo descansar e lanchar, mas está tudo bem. E a filha ficou assim, ela também ficou, né, um pouco desconfiada do que a filha iria reagir, mas ela se segurou e não falou nada. No outro dia ela chegou em casa, a área estava limpa. Ela achou aquilo muito estranho. E de lá para cá, a filha limpa a área todos os dias. Olha que curioso, né? A filha estava ali demandando aquele estresse todo, estava desobedecendo, não tinha iniciativa de fazer o serviço que já havia previamente combinado, e quando a mãe tirou a atenção, tirou o foco, tirou a amplitude daquela situação, a filha, pôde tomar iniciativa. Muitas vezes, e não estou dizendo que são todos os casos, cada caso é um caso, mas muitas das vezes nós, pais, colocamos uma tensão excessiva, uma tensão extra numa situação que já é de tensão, já é estressante, que é a criação, a relação com os nossos filhos. E aí nós acabamos trazendo das nossas relações, do nosso dia, que é desgastante, que é estressante. Nós trazemos essas emoções meio que misturadas para essa relação.
E ao chegar com emoções misturadas, eu acabo confundindo o que é aquilo que eu quero dizer com obedecer. Então, em primeiro lugar, o que é que você quer quando você quer que seu filho obedeça, né? É quando você dá uma ordem, ele cumpra direitinho, é quando você, ou você quer que nem precise de dar ordem, você quer que ele tenha iniciativa. Então, em primeiro lugar, definir o que nós queremos quando falamos em obedecer é importante para a gente separar o joio do trigo, separar as nossas tensões, as nossas emoções, os nossos estresses que vêm da vida normal, do nosso dia a dia, separar isso da relação e do convívio e do que eu estou fazendo no dia a dia com o meu filho, com a minha filha. Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto é identificar: nós queremos um filho robô? Eu desconfio que não. Eu sei que o desejo dos pais, né, o nosso querer, o nosso desejo de convívio, de criar um filho, é de criar um filho que tenha iniciativa, né, que saiba tomar as melhores atitudes, que consiga, né, ter uma experiência na vida onde ele aprenda, onde ele cresça, onde ele desenvolva. Então, esse segundo ponto, como eu já disse, também é importantíssimo nessa relação. E para que a gente consiga eliminar o estresse, mesmo que o filho não te obedeça, mesmo que ele não cumpra com todas as tarefas que foram determinadas, para que a gente consiga fazer com que o filho não obedeça, é necessário que a gente desmistifique, a gente separe o que é que nós queremos dizer com obedecer. Quando eu coloco essa carga, esse peso de esse obedecer sobre a criança, né, de uma forma que ela tenha que fazer algumas coisas para que eu me sinta melhor, eu estou transferindo de mim para ela. Mas antes que a gente entre nessa questão, eu ainda quero voltar à questão de que qual é a minha expectativa? Qual é a expectativa que eu tenho com relação ao filho? Normalmente, as nossas expectativas, elas estão associadas ao nosso passado, elas estão associadas às nossas frustrações. Essas expectativas, elas estão confundidas, estão misturadas com todas as nossas expectativas no dia a dia, com todas as nossas ansiedades, com aquilo que eu quero da vida e às vezes não está acontecendo do jeito que eu planejei, né? Com a expectativa que eu tenho também com relação a esse filho, a essa filha, né? Eu queria que ele fosse... E aí a gente cria uma expectativa. Certa vez eu li que é melhor você criar um jumento na sua sala, né, do que criar expectativas. Porque quando nós criamos expectativas, nós vamos alimentando um ser, uma energia dentro de nós, e essa energia alimentada pela expectativa, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E quando eu falo de expectativa, eu falo de um filho ideal, de uma vida ideal, de um pai ideal, de uma mãe ideal. Quando eu falo de expectativa, eu não estou falando da realidade, não estou falando daquilo que está acontecendo comigo agora. Eu estou falando daquilo que eu quero que aconteça comigo em um futuro, em um momento distante, onde as coisas são todas perfeitas. Quase como um filme de Hollywood, quase como um roteiro do final feliz. Sabe? Encontra, se apaixona, aí vive umas desavenças, às vezes chega ao ponto de quase romper e no final descobre o amor verdadeiro e aí vão ser felizes para sempre. Só que na vida real, nós sabemos que não é assim que acontece. Na vida real, nós temos histórias reais, nós temos pessoas
reais, que têm dias bons, que têm dias não tão bons, que nós, como pais, nós temos as nossas fragilidades. Se eu não consigo aceitar as minhas fragilidades, se eu não consigo aceitar eu como um ser humano imperfeito, eu vou gerar a expectativa nessa criança, nesse filho, dele ser ideal, dele ser perfeito, dele fazer tudo de forma com iniciativa, ele fazer tudo como se ele, já fosse um adulto educado, resolvido. Quando muitas das vezes nós, com as nossas expectativas, às vezes sobre nós, expectativas que nós temos sobre o chefe, sobre o trabalho, sobre a nossa vida profissional, todo tipo de expectativa que eu tenho, são expectativas que vão acumulando na nossa vida. E ao acumular essas expectativas, criando esse mundo ideal, perfeito, nós confundimos e criamos expectativas também sobre os nossos filhos. E ao criar a expectativa sobre os nossos filhos, transformá-lo, num ser ideal, nós queremos que ele seja perfeito, que ele seja ideal, que ele tenha, todas as iniciativas, que obedeça, gera uma frustração. Porque a realidade não vai acontecer assim. Na realidade, nós vamos conviver com essas emoções, com essas frustrações. Um dia você está melhor, outro dia você não está tão bem. Um dia o seu filho, a sua filha está feliz, está bem, está tudo bem resolvido. Ela vai ter um dia melhor e vai fazer as coisas, vai ter iniciativa. Em outros dias ela não vai estar do mesmo jeito, ela vai estar por algum motivo ou outro com outro tipo de energia. Então nós precisamos de compreender que a expectativa, quando nós criamos uma expectativa, é o que nos faz criar também a frustração. Eu tenho uma expectativa muito alta sobre outra pessoa, sobre a vida, sobre as coisas, e isso gera uma frustração. Por quê? Porque na realidade é muito difícil você atender uma expectativa, principalmente a expectativa de outra pessoa. Então, quando eu falo filhos que não obedecem, gera estresse, isso na verdade, eu acredito que o filho que não atende à expectativa gera estresse. Porque se você conseguir diminuir as suas expectativas e permitir que o seu filho tenha iniciativa por si só, vai ser diferente. Vai ser diferente porque você vai eliminar o estresse. E ao eliminar o estresse, a tirar o estresse da relação, você vai conseguir permitir que o seu filho seja ele. Ah, mas o meu filho faz as coisas assim, ele na minha época, quando eu falo assim, eu já estou identificando a minha idade. Mas quando eu era criança, há uns bons anos atrás, mais de 40, falava-se muito do filho que é muito arteiro, muito levado. Hoje é uma criança que é hiperativa, tem TDAH. Então, essa criança que é inquieta, que faz um monte de coisa o tempo todo, está brincando, e às vezes aqui em casa, o Caio e o Joaquim, direto, eles estão arrumando algum tipo de confusão com o outro, um desentendimento, estão jogando, um quer um jogo, outro quer outro. Então, esse desentendimento, essa muvuca, essa irritação, tudo que está acontecendo, esse caos que está acontecendo na vida, é necessário para que eles vão se autoafirmando. Olha só, é necessário para que eles construam uma autoafirmação. E se eu gero expectativa de que eles, nessa autoafirmação, eles se definam, se resolvam, queiram, eu queira que eles se resolvam e que eles façam tudo de uma forma perfeita, isso com certeza vai gerar muita frustração. Então, a estratégia que nós precisamos usar para lidar com essa situação, para lidar com
essa criação dos filhos, a estratégia tem que partir, né? A estratégia, eu considero que nós conseguimos, ao conseguirmos elaborar uma estratégia sem estresse, nós já vamos estar um passo à frente. Um passo à frente da frustração, um passo à frente de ter expectativas muito elaboradas, né? E nós precisamos cuidar da nossa própria vontade. O que nós queremos? O que nós estamos buscando? Então, às vezes, eu vejo situações em que os pais eles quase que se anulam em função da criação de um filho. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela dizendo falando sobre esse tema do estresse na criação dos filhos, e ela falando que a irmã está trabalhando em vários plantões, trabalhando muito, exageradamente, para quê? Para criar o filho, dar a melhor escola, dar a melhor formação, mas está perdendo o tempo de convívio com a criança, com o filho, o tempo precioso, onde a criança está formando as suas impressões, o seu caráter, ela está fora de casa. E aí, para dar um melhor, a intenção é extremamente positiva. Eu também faço de tudo, procuro dar a melhor escola para meus filhos, mas eu aprendi que eu preciso diminuir as minhas expectativas. Eu preciso eliminar o estresse nessa relação. E quando eu crio expectativa, eu gero estresse. Quando eu crio expectativa, eu gero estresse. Para eliminar o estresse, então, um primeiro passo, quando a gente fala de obedecer, é diminuir as expectativas. Se eu diminuo as expectativas, né, eu consigo relaxar. Eu consigo não criar tanto estresse na relação. Vou te contar uma história que aconteceu agora num atendimento que eu estava fazendo. Estava trabalhando com um grupo de mães e pais e tinha uma mãe professora, né? E aí ela relatou uma situação de como que ela estava com problemas, de que o filho não obedecia, de que as coisas não aconteciam. E ela, quando eu comecei a falar das expectativas, dela viver a própria vida, dela ter os seus momentos, né, pessoais, momento vamos dizer assim, os momentos em que ela possa usufruir e os momentos dela cuidar de si, aí ela pediu para falar. Nesse momento ela falou assim: Carlos, eu vivo uma situação em casa, eu não tenho o meu momento, não tenho o meu tempo, eu não posso falar, eu vivo sufocada pelos meus filhos, pelo meu companheiro, e tudo é o tempo todo fazendo as coisas para eles, tudo para eles, tudo para eles, tudo para eles, e isso acabou refletindo no meu trabalho. Aconteceu agora recentemente, aí ela me contando, né, que por conta do trabalho que a gente estava fazendo ali para despertar, para eliminar o estresse, aí ela me contou que recentemente a coisa chegou no nível tão avançado em que ela estava se anulando, onde ela colocava só as expectativas dos outros, dos filhos, do companheiro, dos colegas de trabalho, que ela falou que chegou no trabalho, na escola, ela é professora, e uma colega, elas tinham um combinado, ela e a colega ali tinham um combinado que elas dividiam o lanche. Então um dia uma trazia o lanche, outro dia a outra trazia o lanche. E nesse dia era o dia da colega trazer o lanche. Vai vendo. E ela, na hora do lanche, diz ela que foi comer o lanche. Quando ela pegou a parte dela, que ela abriu o lanche, que ela pegou a parte dela para comer, o lanche estava meio azul, segundo ela. O lanche estava meio azul. Aí ela falou para a amiga assim: Ei, amiga, esse lanche eu acho que está estragado, ele está até meio azul. Aí a amiga falou assim: Pô, mas você é ingrata, hein? Você não consegue nem comer o lanche calada?
Poxa, eu saí cedo, comprei o lanche, trouxe o lanche para você e você ainda reclama. Come esse lanche, eu estou fazendo a minha parte. E aí começou a soltar um monte de coisa em cima dela, né? E aí, segundo ela pegou e o que ela fez? Ela comeu o lanche estragado. Sim, ela se anulou a esse ponto, porque segundo ela, em casa, ela tinha que fazer tudo pelos filhos. Com o esposo, ela tinha que fazer tudo. E no trabalho, ela tinha que fazer tudo pelos outros. Na expectativa de agradar os outros o tempo todo, de não cuidar de si, ela chegou nesse nível. Olha que coisa! Chegou no nível que ela comeu aquele meio lanche estragado. Estava azul, diz ela. E ao comer esse lanche, ela, né, ficou na dela ali e tudo. E aí, daí a pouco, a amiga veio lanchar, porque ela comeu só metade. A outra metade é da amiga, né? E a amiga veio lanchar. Quando a amiga veio lanchar, a amiga pegou o lanche, olhou e falou assim: "Tu é louca, esse lanche está estragado?" Ela falou assim: "Mas eu te falei que o lanche estava estragado." Ela falou: "Você jogou fora?" Ela falou: "Não, eu comi, você mandou eu comer." Aí a amiga ficou muito brava com ela. Falou: "Pô, você não tem iniciativa, você não tem vontade própria, você comeu um lanche estragado." E ainda brigou com ela. E ela falou assim: "Carlos, eu estava me anulando." E aí a gente fez um trabalho onde ela foi reconstruir, né, essa autoafirmação, né? Isso é um nível, é lógico que esse nível dessa pessoa é um nível de estresse elevadíssimo. Mas se a gente não cuidar do princípio, da base, onde eu estou ali gerando expectativas, querendo que meu filho, que a minha filha, querendo que os filhos, né, tenham uma atitude A, B ou C, e quando eu chego tem a frustração, e quando gera frustração, o que eu faço? Eu acabo gerando estresse, muito estresse. E ao gerar todo esse estresse, essa carga, esse peso desse estresse eu coloco na mesa, coloco na relação, na criação dos meus filhos. E ao fazer isso, eu estou adoecendo. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que o que é obedecer para mim. Eu desconfio, como eu disse bem no início do vídeo, eu desconfio que obedecer não é nós pais. Eu acredito que você pai, você mãe, quando fala que quer um filho obediente, você não quer um filho apático, não quer um robô, não quer um filho que não tem iniciativa. Quando você fala que quer um filho obediente, você quer um filho que atenda, em muitos casos, a sua expectativa. E que tenha iniciativa, e que seja emocionalmente equilibrado, feliz, e que tenha uma relação de paz com você. Mas ao criar a expectativa, ao elevar a expectativa de que esse filho tem que ter atitude A, B, C, que tem que ter iniciativa, que tenha que fazer as coisas assim, dessa forma, às vezes como nem nós mesmos fazemos, isso gera estresse. Então, para eliminar o estresse, um primeiro passo é compreender o que é obedecer. O que é quando eu falo que quero um filho obediente? O segundo passo é diminuir as expectativas. É muito difícil zerar, mas é possível diminuir. Diminua as expectativas do que quer que esse filho faça de tão perfeito. Lembre-se, nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. Então, gerar expectativa nesse mundo ideal é bonito, mas no filme de Hollywood. Mas na prática do dia a dia, não é bem assim que acontece. Então, na prática do dia a dia, nós precisamos gerar uma expectativa cada vez mais baixa, até chegar ao ponto de não ter expectativa. Muito difícil, muito raro, mas pode ser que aconteça, né? E o terceiro passo é saber que
eles vão errar. Mesmo que a gente diminua as expectativas, mesmo que tenha as coisas combinadas de uma forma adequada, eles vão cometer erros. Eles são aprendizes, eles não são seres adultos em miniatura que já sabem tudo o que fazer. Eles são aprendizes. Ah, Carlos, mas eles já deveriam saber o que fazer. Pois é, mas não sabem. Eles precisam aprender. E o ser humano aprende pelo amor ou pela dor. Aprende de duas formas. E esse aprender pelo amor e pela dor também é traduzido como errando e acertando. Errando e acertando. Eles vão aprender, mas aprender errando, acertando. Errando e acertando. Eles não vão sair de um ponto assim que rapidamente ele já sabe o que fazer e atenda a todas as nossas expectativas. Isso não vai acontecer. Então, diminua a expectativa e admita, entenda, compreenda, aceite que seu filho vai errar, que ele é um aprendiz, né? E como aprendiz, nós precisamos ter um cuidado diferente. Como quando você está no trânsito, né? Não sei se você dirige, mas enfim, se você dirige, você sabe do que eu vou falar. Quando você está no trânsito, está dirigindo, se você encontra um carro da autoescola, um carro do aprendiz, qual é a sua atitude? Você não vai gritar com ele, você não vai xingar o cara porque ele não sabe dirigir, você não vai... Não, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um aprendiz. Entende? Ele é um aprendiz, ele não é um motorista profissional. E por ser um aprendiz, lógico que tem as regras do trânsito para cumprir, tem o professor da autoescola junto com ele, mas ele pode eventualmente cometer algum erro. E ao cometer algum erro no trânsito, o aprendiz da autoescola, ele é compreendido pelos outros motoristas que estão na via. Agora, os nossos filhos, eles também são aprendizes no caminho da vida. E aí eu tenho expectativa de que meu filho seja perfeito, que seja ideal, que seja isso. Aí você vai se frustrar e vai gerar estresse. Então trate-o como um aprendiz, diminua as expectativas, trate-o como um aprendiz, saiba que ele vai errar e está tudo bem, uma hora ele acerta, mais cedo ou mais tarde ele vai aprender e elimine o estresse. Eu vou ficando por aqui, nosso tempo já está bem longo, esse vídeo já ficou bem longo. Falei no vídeo de hoje sobre filhos que desobedecem, pais com estresse e como compreender isso para eliminar o estresse na criação dos filhos. Te deixei um passo a passo de como fazer isso. Resolve de uma forma instantânea? Não, é um passo a passo de longo prazo. E nós vamos trazer sempre aqui no canal, através das lives, através de todas as formas de comunicação minha que eu tenho disponível para levar a minha missão à frente. A minha missão é eliminar o estresse na relação com os filhos. Te ajudar, te ensinar, te trazer tudo o que eu posso de conteúdo mais profundo e elaborado para que você, pai, para que você, mãe, para que os pais possam efetivamente eliminar o estresse na relação com os filhos. Porque ao eliminar o estresse na relação com o seu filho, com a sua filha, já tiramos o maior fator de dor emocional, de desequilíbrio emocional, de perda de controle emocional. E aí nós podemos construir uma relação de paz, de tranquilidade, de harmonia, Podemos construir uma relação de felicidade. Mas para isso é preciso eliminar o estresse na criação dos filhos. Ok? Eu vou ficando por aqui. Gratidão a todos.